Vamos para a parte 3 da aula, então, tá, gente? Vou fazer mais dois exemplos aqui com vocês, utilizando a equação de Bernoulli, então, como a gente comentou agora há pouco, e a equação da continuidade ou da conservação de massa, tá? Então, para esse próximo exemplo, né? A gente vai ver que a figura E3.8 é essa figura que está aqui, deixa eu marcar, tá? E3.8. E aí mostra o esquema de uma mangueira com diâmetro de 0,03 metros, que é alimentada em regime permanente com ar proveniente de um tanque. O fluido é descarregado no ambiente através de um bocal que apresenta a seção de descarga, D igual a 0,01 metros. Sabendo que a pressão do tanque é constante, E igual a 3 kPa relativa daí, né? Que a atmosfera representa, desculpa, que a atmosfera apresenta pressão e temperaturas padrões, determine a vazão em massa e a pressão da mangueira, tá? Então, quero saber a vazão e a pressão na mangueira. Muito bem, então, de novo, a gente vai pensar com aquele modelo que a gente trabalhou até agora, tá? De que o fluido é invícido, esses comprimentos são pequenos, temperatura, toda a questão ideal para a gente poder aplicar a equação de Bernoulli primeiro, tá? Então, observa que eu posso pensar ali numa linha de corrente passando pelo ponto 1, 2 e 3 desta figura, tá? Então, tem uma linha de corrente passando aqui nesses três pontos. Então, nesses três pontos, significa que a equação de Bernoulli ela é constante, tá? Então, a gente pode escrever, né? A gente deve escrever que a pressão no ponto 1 mais meio de ρ V1 quadrado mais gama Z1 tem que ser igual a P2 mais meio de ρ V2 em quadrado mais gama Z2. E isso deve ser igual também no ponto 3, é constante nos três pontos. Então, igual a P3, escrever aqui, ó, P3 mais meio de ρ V3 em quadrado mais gama Z3. De cara, o que a gente tem aqui? Que todas as alturas, Z1, Z2 e Z3, elas estão na mesma altura, né? É uma linha horizontal, né? Então a altura Z1, Z2 e Z3 é igual a zero aqui, né? Tipo, considerar ali, por exemplo, o eixo X, se vocês quiserem, né? Então, essas parcelas aqui, elas não estão contribuindo em nada nessas relações, tá certo? O que a gente pode pensar também? Esse tanque, a gente pode pensar como um tanque grande, né? Então, no ponto 1 ali do ar que a gente está colocando, a gente pode assumir que a velocidade ali, porque ele está longe da mangueira, né? Pensando num tanque grande com respeito à mangueira e tudo mais, a velocidade a gente pode assumir que aqui a velocidade no ponto 1 é igual a zero, então V1 é igual a zero, tá? Porque ele está grande, ele é distante assim, ele é grande, então vamos assumir isso. E que a pressão no ponto 3 aqui, ó, a pressão aqui, ela também vai ser igual a zero, uma vez que isso aqui se comporta como a primeira aplicação de jato livre, né? Não tem nada interrompendo ali o ar, nada. O ar está escapando ali pela abertura, né? Então, sendo descarregado ali. Então, a pressão no ponto 3 é igual a zero. Então, vamos ajustar aqui a nossa igualdade. Então, isso aqui vai ser igual a zero, tá certo? Esse aqui vai ser igual a zero. E esse aqui, a pressão 3, também vai ser igual a zero, tá? Essas duas coisas aqui acontecem. O que a gente pode obter, né, extrair, então, dessas relações, né, se vocês quiserem ver o que eu consigo ver, né? Então, dessa igualdade, né, ó, dessa primeira aqui, ó, se eu pegar esse primeiro termo aqui, vou colocar assim, ó, né, o primeiro termo da igualdade, o primeiro membro da igualdade aqui, isso aqui, que é igual a esse aqui, né? Ele é igual ao do meio também, mas em particular ele é igual ao de lá. Então, esse igual a esse, o que eu vou ter?
que isso implica, né? P1, pressão 1, pressão estática, tem que ser igual a meio de ρ V3 ao quadrado, né? Então a velocidade lá no ponto 3, ela está dependendo da pressão no ponto 1, né? A pressão do ponto 1. Então eu posso escrever que V3 ao quadrado é igual a 2 vezes pressão no ponto 1 sobre a massa específica, ρ, do ar. E, portanto, V3 tem que ser igual a raiz quadrada dessa coisa. 2P1 sobre ρ. Tá? É isso que a gente vai ter de primeiro. Claro que eu posso relacionar agora os dois termos, o primeiro membro e o segundo membro dessa igualdade, né? Então, guarda aqui essa primeira informação. Essa primeira informação tem aqui. E aí, da segunda, eu vou ter que a pressão 1 vai ser igual a pressão 2 mais 1 meio de ρ V2 em quadrado, tá? E aí, bom, claro, posso escrever em termos da pressão 1 também, se eu quiser, a pressão 2, né? Então, a pressão 1.2 aqui, essa pressão aqui no ponto 2, pode ser escrita em termos da pressão do ponto 1. Basta eu passar eu pegar esse cara que está aqui e passar para o outro lado da igualdade, né? E quando eu faço isso, eu escrevo, então, aqui, ó, pressão no ponto 2, ela é exatamente igual à pressão no ponto 1, menos 1 meio ρ V2 em quadrado. Tá? Então, uma segunda relação que eu obtenho a partir da equação de Bernoulli. Né? Então, a partir da equação de Bernoulli aplicada a esses 3 pontos, eu tenho duas relações, uma da velocidade no ponto 3 e a outra na pressão no ponto 2. Né? Isso que eu tenho. E aí eu estou falando do ar, né? Ali, e posso modelar ali utilizando a lei dos gases ideais, né? Então lembra que a lei dos gases ideais a gente consegue escrever, né? Como que a gente consegue escrever? Lembrando aqui, deixa eu ver se tem espaço. Mas eu já tinha escrito que a lei dos gases ideais, né? A pressão é igual a massa específica constante vezes temperatura, tudo essas coisas aqui são absolutas, né? Não é relativo, absoluto. Lembra que eu estou pensando na lei dos gases ideais, né? Portanto, o que eu posso, a partir daí, então, escrever, né? Consigo escrever que o ρ é a pressão, passa, né, o RT dividindo ali, ó, dividido por RT, né? Posso escrever essa equação. Inclusive, eu posso escrever essa equação para a pressão 1 também, né? Não tem problema de eu escrever isso para a pressão 1, né? Onde está acontecendo aqui, nesse ponto 1 aqui, né? Como mostra, né? Então, ó, alimentada tal, cadê? Esquema de uma mangueira com diâmetro que é alimentada em regime permanente com ar proveniente de um tanque. O fluido descarregado no meio ambiente de um bocal. Aqui, ó, sabendo que a pressão no tanque é igual, constante igual a 3 kPa e que a atmosfera apresenta pressão e temperaturas padrões, tá? Então eu posso, por exemplo, usar ali a pressão aplicada no ponto 1, que a gente sabe que a pressão é constante igual a 3 kPa no tanque inteiro é isso, em particular no ponto 1 também vai ser a mesma coisa. Só que presta atenção, é relativa, tá? Para usar essa relação que eu obtive aqui, ó, da lei dos gases, para usar isso aqui para determinar, né, no meu modelo, tem que lembrar que eu tenho que considerar isso de maneira absoluta, tá? De maneira absoluta. Então, nada, como eu falei, eu posso colocar a pressão 1 aqui para a gente poder calcular a massa específica do ar aqui,
nesse componente todo, né? Para poder substituir nessas equações e finalmente achar a vazão. Uma vez que eu acho o V3, eu acho, né, eu multiplico pela área, acho a vazão e também acho a pressão e as coisas que ele está pedindo, né? E a massa, é isso que ele quer, né? Determina a vazão em massa, a vazão em massa, então eu preciso de fato dessa massa. E a pressão na mangueira, que é a pressão 2, né? O que está acontecendo em 2 aqui, no fim das contas. Bom, então, vamos lá. Para fazer essa continha que eu coloquei ali, então, ó, a pressão 1, ela vai ser 3 kPa, né? Então aqui vai ficar, em Pascal vai ser 3,0 vezes 10 elevado a 3, é quilopascal, tá certo? E aí a pressão atmosférica também, quilopascal, né? Eu tenho que colocar a pressão absoluta aqui, tem que somar com a pressão atmosférica aqui para ser absoluta, né? Pode até escrever aqui já, para colocar tudo em quilopascal, se quiser, né? Então vai ser 3 mais, aqui, para poder dizer que é absoluta, né? 100, vamos arredondar ali de 101, né? 101 vezes 10 ao cubo, né? Então aqui fica a constante dos gases, né? Ali 286,9, esse é o R ali, né, que a gente usa, vezes a temperatura em Kelvin. Temperatura em Kelvin, tá? Então, padrão, né, quando é em Kelvin, então colocar ali mais 15, né, pensando em 15 graus, né, então vai ficar 15 mais 273, né, em Kelvin. Bom, então, o que eu vou obter aqui? Que a massa específica, daí fazendo essas continhas novamente, vai dar 1,26 quilos por volume, né, metro cúbico. É isso aqui, é esse valor que a gente vai usar então nessas expressões aqui para poder fazer os cálculos, né? Então, dessa forma, eu obtenho ali V3, o V3 substituindo, então, ó, isso vai implicar, ó, V3 vai ficar 2 vezes, cara, xzinho, né? Vezes 3, 10 a 3, né? Dividido por 1,26, que é isso que a gente acabou de achar agora. E a gente extrai a raiz quadrada. Isso aqui é aproximadamente, vou colocar igual a 69 metros por segundo. Essa aqui é a velocidade no ponto 3. E aí, de novo, né? Quero saber a vazão. Como é que eu sei a vazão? A vazão vai ser, né? A área no ponto 3 vezes o volume 3, ou a velocidade 3, desculpa, que eu acabei de calcular. A área 3, de novo, é uma área, olha lá, o bocal ali da mangueira, né? Circular, o diâmetro está ali, ó, 0,01. Então é π vezes 0,01 sobre 2 ao quadrado, que é o diâmetro sobre 2 ao quadrado, vezes a velocidade, que é 69. Isso aqui vai dar, já tem um valor ali, pode fazer a continha aí, mas 5,42 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por segundo, porque a vazão... Isso aqui é a vazão em volume, tá? Isso aqui é a vazão em volume. E aí ele quer a vazão mássica, né? Ele quer a vazão mássica, em massa. O que eu faço para saber a vazão em massa? O M ponto, no fim das contas, né? O que eu quero? Eu vou pegar a massa específica e vou multiplicar pela vazão. Então, a massa específica é 1,26 vezes 5,42, tá? 5,42. Bom, aí aqui fazer a continha mesmo, deixa eu pegar a calculadora logo.
5,42 vezes 1,26. Aproximadamente aqui 6,83, tá? Aproximadamente aqui. Qual que é a unidade, né? Aqui é quilo por metro cúbico, né? Isso aqui é a massa específica. E aqui eu vou ter metro cúbico por segundo. Então, o metro cúbico vai embora. Então, só para mostrar aqui para vocês, é quilo por segundo, né? Essa vazão mássica aqui, né? Quilo por segundo. Tá aqui, tá? E daí, a gente pode calcular, no fim das contas, a pressão, do jeito que a gente olhou ali, a pressão no meio da mangueira, a pressão 2, que é essa segunda relação aqui que a gente tinha visto, tá? Então eu vou apagar aqui porque novamente estou sem espaço, só para terminar a conta, tá? Que é substituir ali os valores e aí no fim das contas terminar o exercício, tá? Então pressão 2 aqui ali na mangueira, em cima daquela linha de corrente, vai ser a pressão que é 3 vezes 10 a 3, menos meio, ρ é vezes 1,26, vezes a velocidade 2. Qual é a velocidade 2? Não calculei aqui, né? A velocidade 2, como é que eu obtenho essa velocidade 2? Né? Uma forma de obter aqui para poder substituir aqui, ó, velocidade 2 ao quadrado. Bom, usando de novo a lei de conservação de massa, a gente sabe o quê? Sabe que a área 2 vezes a velocidade 2 é igual, por exemplo, a área 3 vezes a velocidade 3. Né? Ele conserva a massa ao longo dessa linha de corrente, né? Aí a gente já viu, esse área 3 vezes velocidade 3 aqui era justamente o que a gente tinha achado anteriormente, que era a vazão, né? A vazão a gente já achou aqui, então a gente sabe que a área 2 vezes a velocidade 2, aqui já tinha uma vazão que a gente tinha achado, era 5,42, dá uma olhadinha no vídeo, vezes 10 a menos 3, né? Foi isso que a gente achou lá, essa vazão. Bom, a área 2 a gente sabe, né? Por que a gente sabe? Porque o diâmetro ali, ó, é 0,03, né? Então, essa área aqui, o que vai ser? Vai ser π vezes 0,03 dividido por 2 ao quadrado vezes o volume 2 igual a esse valor, 5,42 vezes 10 a menos 3. Pego esse cara, passo dividindo e finalmente fazendo essas continhas de multiplicação e divisão, eu obtenho o valor de V2, tá? V2 vai dar aqui, pode conferir, 7,67 aproximadamente, tá? Metros por segundo. Então, é esse valor, 7,67, que eu vou substituir aqui, ó. 7,67 ao quadrado, tá? Que está desse lado dessa continha aqui, novamente usando a lei de conservação de massa. Bom, e aí finalmente a gente consegue a pressão no ponto 2. Fazendo essa conta, vai dar 2,963, né? Já fiz a conta ali, 2,963. Aqui já vai estar em Pascal, né? Newtons por metro quadrado, Pascal, né? Newtons por área. Tá, gente? Então aqui a gente consegue calcular a vazão. Volta um pouquinho no vídeo, a gente consegue calcular a vazão na ponta mangueira, no ponto 3, que é isso que a gente queria. E calcular a pressão no ponto 2. Tá? Então, viu que eu usei aqui fortemente a equação de Bernoulli, primeiro, ali a preta ali em cima, os 3 pontos da linha de corrente.
Usei aqui a equação